Bom dia para você. Vamos dar seguimento ao nosso devocional, falando essa semana sobre sabedoria. E quero ler com você o que está lá, Salmo 111. Salmo 111. Lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o tema da nossa live hoje, do nosso devocional. Nós começamos ontem falando sobre como ser uma pessoa mais sábia, como adquirir sabedoria da parte do Senhor. E não tem como você ser uma pessoa sábia se você não for uma pessoa temente a Deus. Amém? Eu quero ler com você o que está lá em Salmo 111, que diz: Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Verso 6. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Verso 10, Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus. Vou repetir o verso 10 para você. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então você vai ver o salmista falando sobre as obras magníficas do Senhor. Ele vem citando toda a magnitude de Deus para introduzir o que seria o temor do Senhor. Então, para a gente temer a Deus, nós temos que olhar para toda a obra do universo, para toda a obra dessa terra e saber que tudo foi feito pelas mãos dele. Que tudo está no controle das suas mãos e que tudo que ele fez é bom. Mas eu quero destacar para você o que está aqui no verso 5. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Sabe, Deus ele quer fazer uma aliança comigo, ele quer fazer uma aliança com você todos os dias, para que essa aliança ela se perpetue ao longo do caminho. E tudo que Deus for falar para você e fazer na sua vida, o desejo, o intuito dele é que você transfira isso para a próxima geração, para que não se perca o temor dele ao longo dos anos, para que você sempre olhe para a sua vida e para as obras de Deus, e você se lembre que você tem um Deus e um Pai que rege todo o universo e que cabe a mim e a você a transferir isso para a próxima geração. Só que no verso 10 ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e que revelam prudência todos os que o praticam. Ou seja, temer a Deus não é simplesmente pensar, não é simplesmente uma conduta mental, é uma conduta de prática. Revelam prudência todos os que o praticam. Então, se você quer adquirir sabedoria, se você quer ser uma pessoa mais sábia, se você quer tomar melhor as suas decisões, se você quer se conectar com Deus para tomar melhor as suas decisões, você precisa praticar o temor do Senhor. Provérbios 9:11 repete praticamente isso. Provérbios 9:10, desculpe. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Ou seja, se você ligar Salmo 111, verso 10 com Provérbios 9, verso 10, eles dizem no começo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Enquanto um diz que aqueles prudentes praticam o temor, o outro diz que aqueles que conhecem o santo são prudentes. Ou seja, para você temer a Deus, você precisa conhecê-lo.
Para você temer a Deus, você precisa conhecê-lo. A palavra temor aqui, ela vem do hebraico irá e tem um significado de reverência moral. Reverência moral. Sabe, algumas pessoas são muito santas perto das outras. É muito fácil, o ser humano, ele gosta de ser bem visto, ele gosta de ser bem qualificado pelos outros. Mas temer a Deus é algo que quando você estiver só na sua intimidade, no mais profundo dos seus pensamentos, você precisa reverenciá-lo. É quando você tiver só você e o seu celular, só você e a sua mente, só você e os seus pensamentos, você vai conseguir ter uma reverência, prestar uma reverência moral para com Deus. E não uma santidade eclesiástica, e não uma santidade, muitas vezes, no meio coletivo, mas uma santidade aqui no coração, dentro do seu coração. Sabe, Jó 28, 28, o livro de Jó 28, 28, capítulo 28, verso 28 diz: eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mau entendimento. O livro de Jó chega a dizer que o próprio temor, ele é a própria sabedoria. Olha que profundo isso. E se você não temer a Deus, você não vai conseguir fluir em sabedoria, você não vai conseguir adquirir sabedoria do alto, você não vai conseguir ter uma vida de paz, uma vida frutífera, uma vida plena. Ou seja, o temor do Senhor nos protege. O temor do Senhor nos protege. Eu costumo dizer que temor é um profundo sentimento de respeito e obediência para com Deus. Vou repetir para você. O temor a Deus é o profundo sentimento de respeito e obediência para com Deus. E nesse caminho, o respeito é essencial, porque ele traz a ideia de hierarquia de Deus sobre a nossa vida, como Criador divino, e também como Pai. Já a obediência é algo indispensável, pois demonstra confiança e segurança. Você só obedece quem você escuta e quem você confia. E não adianta simplesmente acreditarmos em Deus. Até Satanás acredita em Deus. O que adianta é temer a Deus e confiar. Você compreende isso? Não adianta você simplesmente acreditar em Deus. Até Satanás acredita. Nós precisamos temer e confiar. Então, nessa linha de raciocínio, onde eu defino o temor como um sentimento de profundo respeito e obediência, você precisa respeitá-lo, entendendo a hierarquia dele, mas você precisa confiar nele, demonstrar a ele a sua confiança. Então você só escuta, só obedece quem você escuta e confia. E quando você começa a temer a Deus, você começa a produzir e praticar esse temor dentro de você, você não toma as suas atitudes baseando apenas no que fará bem para você mesmo. Mas você começa a tomar as suas atitudes confiando no que Ele diz para você. Às vezes você vai fazer coisas que para você não faz o menor sentido. Mas você vai confiar que Ele tem o melhor para você e que Ele sabe o que Ele está fazendo. Porque Deus, Ele não tem um laboratório de testes onde eu e você, a gente começa a fazer algo e Ele vai vendo se vai dar certo e vai ajustando. Não, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então, quando você entender isso, você vai viver a liberdade do reino. E liberdade não é fazer o que você quiser fazer. Liberdade é entender que a vontade de Deus é melhor para a sua vida. Melhor para a sua vida. Sabe, você não pode limitar a sua vida apenas nos seus desejos. Comece a buscar a vontade de Deus. Porque a sua liberdade é limitada por 3 fatores: habilidades, recursos e valores. O que você sabe fazer? As suas habilidades, elas irão ser aprimoradas a partir do acesso que você buscar em sabedoria em Deus. Porque Deus ele vai dar para você inteligência, discernimento, vai aprimorar suas habilidades, vai te dar entendimento de coisas que você não entendia. Isso é acessar a fonte suprema de sabedoria. Então, habilidades é saber fazer para produzir recursos terrenos. Sabe, Deus vai te dar recursos, provisões na sua casa, na sua vida profissional, mas você precisa buscar sabedoria nele para tomar melhor as suas decisões. E eu repito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Recursos definem também as suas habilidades. O que você precisa para construir uma vida segura e funcional está em Deus. Deus vai te dar recursos. Eu acredito no Deus que dá recursos.
Eu acredito num Deus que dá recurso financeiro, eu acredito num Deus que dá recursos humanos, eu acredito em um Deus que dá recursos de conexões através de pessoas. Mas para isso, você precisa definir os seus valores internos. Valores são os princípios que você carrega como ser humano, irão proteger a sua vida. E você só irá apurar os seus valores se você buscar uma prática do temor a Deus. E a única maneira de você aprimorar o seu temor é se relacionar com Ele. Sabe, ontem eu fiz uma oração cedo no meu momento com Deus e eu comecei a refletir. Sabe, Davi não foi atrás de Deus, Deus foi atrás de Davi. Moisés não foi atrás de Deus, Deus foi atrás de Moisés. Abraão não foi atrás de Deus, Deus foi atrás de Abraão. José do Egito não foi atrás de Deus, Deus foi atrás dele através de um sonho. Mas quando Deus foi atrás desses homens, ele foi com uma missão. Ele tinha um propósito, ele tinha um chamado. E aqueles homens entenderam que o temor do Senhor os protegeriam por toda a sua jornada. Porque desde o tempo que Deus chamou ele, até o tempo de realização da promessa, se não fosse o temor a Deus, aqueles homens tinham se perdido. E eu comecei a pensar, Deus, o que o Senhor tem para mim nesse tempo? Eu te faço essa pergunta, o que Deus tem para você nesse tempo? Porque Deus está indo atrás de você e te chamando para algo. E Ele só vai gerar isso a partir do temor do seu coração. Quando foi de noite, Deus me respondeu o que Ele tinha. Sabe, Deus é lindo. Deus é muito maior do que a gente possa imaginar e pensar, e mensurar, e calcular. Mas você só vai entender isso se você começar a produzir um temor a partir da sua vida. Porque algumas pessoas, elas não querem gerar temor. Elas querem gerar aparência religiosa. Mas o temor vai produzir em você coisas que ninguém vai aplaudir. Porque o temor não é para produzir aplauso na sua vida. O temor é para produzir em você um coração nobre. Vou repetir para você, o temor irá produzir na sua vida coisas que ninguém vai aplaudir. Porque o temor não é para gerar na sua vida aplausos, mas é para gerar um coração nobre. Então pense nisso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nesse intuito eu quero continuar com você amanhã, falando um pouco sobre princípios da sabedoria terrena e da sabedoria do alto. Eu acredito que Deus tem algo para gerar no seu coração. E o que gera no seu coração o propósito de Deus é algo chamado temor, que Ele vai aquecer seu coração. Ele vai aquecer de maneira que tudo que está dentro de você virá para fora. Irá ser aflorado, irá dar frutos. Amém? Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua vida. Se você chegou aqui no YouTube, se inscreva no canal, depois você compartilha esse vídeo. Você que chegou aqui no Instagram, essa live vai desaparecer quando a gente terminar, mas está lá para você no Spotify daqui a um pouquinho. E eu creio que essa foi uma das mensagens mais poderosas desses dias, que falou muito comigo e eu espero ter falado muito com você. Eu quero orar por você, pela sua casa, eu quero que você medite na sua vida e peça para Deus, Deus, eu quero ter um temor que agrada ao Senhor, Deus, para que esse temor gere em mim um coração nobre. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço por esse dia, pela Tua palavra que é pura, que é viva, que é eficaz. Eu te dou graças, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e gerado nos nossos corações nesse tempo. Deus, que o Senhor venha sondando o nosso coração, provando o nosso coração, para que permaneça apenas aquilo que é nobre, Pai. Para que permaneça apenas aquilo que agrada ao Senhor e não agrada aos homens, Pai. Porque nós estamos aqui procurando a Tua aprovação, procurando, Deus, agradar ao Senhor acima de todas as coisas. Que a gente consiga fluir em sabedoria, Pai. E que a gente consiga controlar a nossa mente, Deus, para que ela seja direcionada sempre para o Teu propósito. Abençoa o dia dessa pessoa que está me escutando. Conceda a ela dias de graça, dias de vitória, de conquista, de paz, dias de crescimento espiritual, dias de renovação da mente, Pai, para que ela possa olhar a partir da Sua perspectiva. Conceda a ela dias de boas notícias, de crescimento e de aprofundamento no Senhor. Em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe você, sua casa, sua vida.
Se você ainda não segue o nosso perfil lá no Spotify, siga lá, Rodolfo Camilo, deixa a sua avaliação, é muito importante pra gente. E eu já consegui mudar o meu novo perfil aqui do Instagram para o meu nome, eu tirei o número 7 lá do final. Espero que você siga lá, Rodolfo Camilo, porque eu ainda não consigo fazer live por lá, que é um perfil muito novo ainda. Amém? Mas Deus abençoe você, sua casa, sua vida. A gente se encontra amanhã aqui às 6h07 ou um pouquinho depois, em nome de Jesus. Abraço para você, fica com Deus.